Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tome teu assento agora, vamos à palavra de Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia neste momento, no livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ler versículos 5 ao 8. 5 ao 8. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Como que é? Vamos de novo? Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Glória a Deus. Versículo 9. Vamos, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos toda a igreja lendo esse texto agora no telão. 1, 2, 3. Meus irmãos, eu quero falar neste momento, debaixo de um tema cuja a importância é peculiar para que nós possamos manter uma comunhão com Deus. Eu quero falar essa noite sobre a consequência de errar o alvo. A consequência de errar o alvo. Nós percebemos no texto que lemos que antes de tudo, Deus projetou. Antes de tudo, Deus o quê? Projetou. Ele preparou todas as coisas e nada saiu do seu controle. A Bíblia diz, no texto que ora acabamos de ler, exatamente as palavras que não havia orvalho, nada crescia ainda sobre a face da terra. Por quê? Porque Deus ainda não tinha o quê? Feito chover sobre a terra. Isso nos traz, no pouco da nossa inteligência humana, ou no máximo dela, a entender que Deus está certamente circulando todas as coisas. Deus tinha uma ordem. Diga comigo, Deus tinha uma ordem para executar.
Porque Ele mesmo é que preparou o plano. E quando Deus prepara um projeto, Ele não coloca os carros na frente dos bois. Ele coloca tudo no seu devido lugar. Deus poderia muito bem ter colocado ali, iria nascer. Porque o haja de Deus, a gente já vê desde os primórdios da Bíblia Sagrada, que o haja de Deus realmente acontece. Então não precisava dessa circunstância ou desse paradigma exatamente porque não choveu, então não existia nada crescente sobre ou vivente sobre a terra. Ele mesmo poderia quebrar o paradigma, a barreira, a norma. Agora vira para quem está do seu lado e diga: Deus não quebra barreira, Deus não quebra normas. Aleluia! Diga comigo assim: tudo no seu tempo é perfeito, mas no tempo de Deus. Diga comigo: no tempo de Deus. Aleluia! Segue comigo, porque essa mensagem ela é muito boa para que nós possamos entender. E Deus tem levado esse culto a nós entendermos a sua presença e sentir a necessidade de ter mais e querer mais de Deus. Aleluia! O Jardim do Éden é descrito principalmente em Gênesis 2 e 3, como um paraíso criado por Deus, onde Adão e Eva viviam e cultivavam. Localizado ao oriente, era regado por um rio que se dividia em 4. O mais interessante é que tinha perto deste rio o quê? Uma árvore. A árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Segue comigo. Em primeiro lugar, eu quero aqui abordar alguns pontos para que você possa entender. E acredito que eu vou me deter mais no último ponto desta noite. Mas o interessante é que as consequências de errar o alvo são gravíssimas. E esse errar o alvo, faz do homem ficar deformado. Faz o ser humano ficar deformado. E você vai entender durante esta palavra desta noite. Escute, em primeiro lugar, a criação, para você que anota, a criação do Jardim do Éden. A criação do Jardim do Éden, em Gênesis 2, versículo 8 e 9, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus forma o homem e prepara um jardim e coloca o homem para viver no jardim. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus prepara, cria o jardim. Deus planta um jardim. O jardineiro. Ele prepara tudo. Para quê? Para que o homem possa viver dentro desse jardim. E o jardim não precisava de chuva. Tinha uma fonte que jorrava sempre. E essa fonte fazia
4 rios que regava todo o jardim. Levante a tua mão para o alto e diga: Senhor, que eu possa morar nesse jardim fechado que o Senhor tem. Aleluia, aleluia. Deus prepara o homem. A criação do jardim do Éden não tinha outro objetivo a não ser para o homem morar nesse jardim. Segue comigo. Em segundo lugar, o propósito. Primeiro ele cria. Ele cria o homem, ele cria a mulher, ele cria o jardim e põe o homem para morar no jardim. Em segundo lugar, o propósito. A criação, Deus não faz nada sem propósito. Havia tudo um porquê que Deus estava preparando, que Deus criava, que Deus realizava. Eu acabei de dizer na introdução que Deus não precisava fazer chover para que tivesse plantação para cultivar. Mas Deus faz tudo no tempo certo. Aleluia! Deus faz tudo no tempo certo. E há um propósito nisso. Em Gênesis 2, versículo 15, diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para o guardar. Preste atenção. O Deus que nós servimos quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus nos prepara para poder morar nesse jardim. Aleluia! Mas enquanto nós estamos aqui lavrando, porque nós não vamos lavrar como Adão e Eva, mas enquanto nós estamos aqui nos preparando, esse lavrar para o dia de hoje será exatamente a preparação para encontrarmos com o Senhor, teu Deus. Se nós não entendermos o propósito, nós não vamos conseguir ficar dentro do jardim. Então vamos lá, eu vou ler para você. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então havia um propósito de Deus para preparar o jardim. Não era só simplesmente para Adão ir ali e ficar, não. Deus estava guardando Adão e Eva. Diga comigo, Deus tem um propósito. Por todas as lutas, por todos os problemas que eu já passei na vida, eu ainda está de pé aqui, eu ainda está vivo, é porque Deus tem um propósito. Mas eu preciso entender para entrar pelo caminho do propósito de Deus. Aleluia! Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem pode aplaudir ao Senhor, aplauda. Oh, aleluia! Tem um propósito! Jardim do Éden tem um propósito! Lavrar tem um propósito! É a nossa peleja! Por quê? Porque o bem e o mal está dentro do jardim, sendo representado. Não existe aquele mega crente que não precisa lavrar, que não precisa trabalhar, que não precisa vigiar,
que não precisa guardar em seus pensamentos e não deixar com que o mundo nos tire do propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Propósito. E em terceiro lugar, a ordem. Deus é Deus, o nosso Deus é um Deus organizado. Ele tem em tudo, ele tem uma ordem. E dentro do jardim que ele estabeleceu, havia uma ordem. Segue comigo. E o Senhor Deus, Gênesis 16, 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Eles poderiam morar ali, mas havia uma ordem no condomínio. Não toque na árvore que retém ou que representa o bem e o mal. Eles ali viviam com tudo, mas esqueciam, mas não poderiam esquecer de que havia uma árvore. Diga comigo, de tudo. Era só uma árvore. Você vê que você pode ir bem um tempo espiritualmente, desejando, mas chega aquele dia que você quer arrancar tudo, quer deixar tudo, quer parar tudo e começa a fazer coisas erradas. Sabe por quê? Porque Deus te deu a liberdade espiritual de você escolher. Mas Ele deixou uma ordem. E sabe qual é a ordem que Deus deixou para você? A ordem é única. Não coma, não desfrute. Esse é o único fruto. Mas o resto tudo você pode. Mas esse fruto não. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Nós queremos justamente aquilo que é proibido. É aonde está a nossa queda. Você quer viver ou quer morrer? Ali está o ponto. Seria a pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias. Em todas as decisões da nossa vida. Em todas as palavras que vamos falar. Em todas as palavras que vamos ouvir. Preste atenção. Pedro, um dia, vou te dar um exemplo de uma palavra que Jesus ouviu e não gostou. Deve ter várias, mas vou te dar uma. Jesus um dia com os discípulos ali, fez algumas perguntas para os discípulos, conversando com os discípulos. Aí Pedro responde. Jesus amou a palavra dele e disse: isso não foi carne nem sangue que te revelou. Isso foi o quê? Só o Espírito de Deus para poder te revelar isso, Pedro. Colocou Pedro na frente de todo mundo. De repente, em poucos minutos, Pedro perde a posição, já cai cá embaixo. Jesus já vira para Pedro, na próxima fala de Pedro, e não fala nem com Pedro. Já expulsa o demônio, que estava o quê? Atuando naquela palavra que Pedro estava sendo usado ali. Deus foi direto, Jesus foi direto e disse: você está entendendo? Na mesma hora. Agora o problema
é que as pessoas que vão morar dentro desse jardim e que servem um Deus exclusivista, quando vão falar, pode até vigiar em algumas palavras, mas quando para ouvir, não vigia. Porque às vezes vem palavras que podem não bater com aquilo que a gente quer ouvir. Mas nós devemos saber ter discernimento de quê? De espírito. Aleluia! Aleluia! Vamos, segue comigo nessa palavra de hoje. Primeiro, a criação do Jardim do Éden. Segundo, o propósito. Terceiro, a ordem. Deus tinha colocado o que, igreja? Uma ordem. Tanto Adão sabia, quanto Eva também sabia. Eles tinham tudo. Mas o fruto proibido começou a chamar a atenção. Segue comigo. Quarto ponto. A queda. Gênesis 3, versículo 23 e 24. Olha o que está escrito. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim e do Éden. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Como se diz, nunca mais alguém vai conseguir chegar perto desta árvore. Nunca mais alguém vai ser tentado. Tem aquele hino que diz assim: tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Aleluia! Aleluia! Segue comigo. Olhe bem. Aqui eu quero parar para poder falar um pouco com você. Aonde está a queda? Você até começa a viver o propósito. Você começa a entender o caminho. Mas vai passando o tempo. Porque nós queremos viver muito tempo. Nós queremos ficar sobre essa terra muitos anos. Mas esquecemos de algo importante. O propósito. O propósito. O propósito. E saímos do propósito. Erramos o alvo. Perdemos a direção. Esquecemos de Deus. Contamos com nós mesmos. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Quando a serpente conversa. Você já imaginou? Você está no seu quarto e de repente sai debaixo da sua cama uma serpente e começa a conversar com você. Hã? Todo mundo fala misericórdia. Mas você conversa com tanta serpente só porque ela não saiu debaixo da sua cama? Discernir? Preste atenção, siga comigo. Porque se nós negarmos a nós mesmos, nós podemos encontrar com Cristo na decisão. Mas se nós não negarmos a nós, nós sempre vamos querer desejar ou estar pronto. Nós vamos ser uma terra fértil. Uma terra o quê?
Para que, igreja? Uma terra fértil para que a serpente se manifeste, seja dentro do nosso quarto, seja no nosso celular, seja no nosso trabalho, seja em qualquer ambiente. Errando o alvo! O que é pecar, igreja? Errar o alvo. Deus tem um propósito com a tua vida na terra. Mas você vai desviando do propósito. Vai largando aquilo que Deus tem para a sua vida. E chega a queda. E quando chega a queda, o que acontece, igreja? Já errou. O que acontece, igreja? É expulso do jardim. Tudo aquilo que você podia, agora você não pode mais. O acesso que você tinha, agora você não tem mais. Essas são as consequências. Muitas pessoas dizem, eu não estou desviado. Por quê? Porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu não faço aquilo outro. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você está olhando a prostituição que você não faz, você está olhando a fornicação que você não faz, talvez você está olhando para as festas mundanas que você não vai, você não tem tempo, você ainda diz, ainda não tenho tempo nem para mim, vou ter tempo para poder ir para as festas. Eu tenho uma notícia para você, você quer ouvir agora ou quer ouvir depois? Quer me procurar no gabinete, ouvir só você? Eu tenho algo para poder te dizer, preste atenção, segue comigo. Adão não fez nada disso, mas Adão ouviu o que ele não deveria ouvir. Adão decidiu o que ele não deveria decidir, porque Deus já tinha na sua ordem decidir. Você vai morar no jardim fechado, você vai lavrar no... Você vai simplesmente toda tarde ter um encontro comigo. Você não vai precisar de ficar minutos, horas em consagração e tudo para poder se aproximar de mim, não. Eu vou me aproximar de você toda tarde. Aí Adão perde toda essa chance e a consequência chega para Adão. Por quê? Porque ele errou o alvo. Porque ele ouviu a mulher? Não, porque ele errou o alvo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu parei para pensar. Falei, meu Deus, se Eva tivesse comido sozinha essa desgraceira toda. Se Adão não tivesse comido e falado sim, foi ela. Apesar que ele falou, né? A mulher que tu me deste. Mas, você já imaginou? A gente ia ver só as mulheres deformadas. Os homens não, inteiraço. Só que, na minha cabeça, eu comecei a pensar, falei, só que os homens não iam poder ter contato com as mulheres. Porque senão eles iriam se tornar imundos, pecadores também. Porque é isso que acontece no dia de hoje. Porém, quando os dois se santificam, vive uma vida santificada em Deus. Aleluia! Agora, quando isso não acontece, agora eles estão do lado de fora e Deus lacra o jardim. Ninguém mais entrou no jardim. Agora você vai continuar lavrando. Você vai continuar o quê? Lavrando. Do lado de fora. Você está insistindo em ficar do lado de fora.
Você está insistindo em ser um que está fora. Mas a palavra de Deus nos dá a chance de um resgate. A palavra de Deus, eu vou repetir, nos dá a chance do que a igreja de sermos resgatados e voltar ao primeiro amor. Aleluia, 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 aleluia. Não tem salvação sem Deus. Não tem salvação sem um encontro com Deus. Toda tarde. Tem pessoa que fica assustada. Por que crente pentecostal principalmente tem que ir na igreja no meio da semana? Adão tinha que ir todos os dias à tarde. Aleluia! Eu te dou. Mas você vai ter um encontro comigo toda. Deus tinha prazer em encontrar com Adão e ouvir Adão. Talvez as queixas de Adão, olha, o rio está me atrapalhando, viu? Querendo fazer uma casinha de campo assim viradinha para o rio, mas o rio é o quarto rio, não é aquele primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, é o quarto rio. Sabe, a quarta dimensão? Então, é essa assim, ó. Mas eu quero uma casa de campo com umas madeiras, toda de madeira, que é as madeiras grossas, sabe? Deus, é assim que eu estou querendo a casa lá. Mas, na realidade, Deus, o Senhor mandou lavrar, né? Mas eu estou querendo acordar com Eva e a casa já está lá prontinha. E o Senhor sabe fazer isso, que o Senhor tem um negócio assim, já, pá, acontece. Ei! Deus tinha prazer de ouvir o homem. Não havia essa questão de clamar. Tinha o horário certo, era o encontro certo, era o momento do homem falar com Deus, e era o momento de Deus ver o homem. Hoje você passa dias sem orar, você passa horas sem falar com Deus, e para você vir ao culto, você tem que se esforçar muito, porque senão você perde até a hora. Através de Jesus, Ele é o único caminho que hoje nos leva a Deus. E Jesus, antes de sair desse lugar, Ele disse assim: eu vou preparar um lugar. E se eu for preparar um lugar, eu voltarei. E quando eu voltar, eu vos buscarei para mim mesmo. Aleluia! Jesus estava dizendo assim para vocês aí que são o segundo Adão. Segundo Adão é Jesus. Então, preste atenção. Olhe bem, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Jesus, quando disse assim: e se eu for preparar, um jardim, para onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Aleluia! Jesus está preparando um lugar para poder receber cada um de nós. Exatamente, Ele vai nos levar para morar com Ele e estarmos com Ele fechado no... Mas não haverá mais o que, igreja? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada transitório.
que não para ser provisório, Deus faz eterno. Eu vou repetir, Deus não faz nada transitório que não seja eterno. Aleluia! Deus quer a sua vida. Quando você entrega a sua vida a Deus, Ele toma você para o resto da sua vida nesta terra. Em um lugar não há choro. Em um lugar não há pranto. Não há pranto. Hello? 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 Um dia eu pregando numa igreja lá em Juiz de Fora, eu chamei uma moça e falei com ela: seu choro vai acabar, você não se preocupe mais, porque Deus está falando que seu choro em 15 dias acaba. E o interessante é que depois chegou ao meu conhecimento que essa moça morreu quando deu os 15 dias. Nunca mais haverá choro e nem tristeza para ela. Aleluia. Eu não estou falando que você vai morrer, mas eu estou querendo dizer que enquanto estivermos aqui na terra, podemos ter choro e tristeza. Mas eu quero dizer para você que quando nós passarmos dessa para uma melhor, aleluia, não haverá choro nem tristeza. Aleluia! Uma entrega total, uma confiança total em Deus, porque restaura a nossa sorte. Deus restaura a nossa sorte. Quem erra o alvo não tem como ser restaurado. Satanás está doido para lhe puxar para fora. Satanás está louquinho para poder fazer você se perder. E nisso, Deus está dizendo: eu restauro. Coloca a mão no peito assim e fala assim: restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Aleluia. Diga para quem está do seu lado e fala: sem restauração não tem comunhão. Sem restauração não tem perdão. Sem restauração não tem alvo para alcançar. Sem restauração o propósito é inválido.